viver a experiência da abnegação. Porque falar sobre abnegação é teórico. A necessidade da prática da abnegação são entendimentos que estão no nível ainda muito superficiais, porque a identificação, a consideração e a imaginação não permitem o aprofundamento do nosso pensamento a um nível que nos permita fazer os raciocínios de forma completa e eficaz, trazer os raciocínios para nosso lóbulo frontal, que é onde nós conseguimos fazer as conexões com os elementos que possuímos, com o cenário vigente, e estabelecermos roteiros seguros para essa prática. Porque o centro, o cérebro intelectual, eles se localizam na mente. E esses outros estados de alma, eles se localizam no cérebro sensorial. Então, eles têm um poder muito grande de substituir os nossos pensamentos. É muito comum confundirmos pensamentos com sensações. Então, falamos de controlar os pensamentos e o quanto isso é difícil, mas é porque, como os cérebros conseguem assumir a função do outro, e nós nos condicionamos a isso ao longo da nosso processo de amolecimento do nosso esforço, né? Nos tornamos pusilânimes, né? Pulso fraco, adentramos por atalhos, e com isso nós fomos permitindo que as funções de um cérebro assumissem a de outro, especialmente aqueles mais hábeis nisso, que é, por exemplo, o cérebro sensorial. Ele é extremamente rápido. Quando nós falamos em tempo dos cérebros, nós precisamos entender que estamos falando de dimensões de tempo. A rigor, isso nós precisaremos mais à frente, um espaço de conversa maior, para entendermos que os cérebros, eles atuam em dimensões diferentes. Então, o cérebro sensorial, ele é 900 milhões de vezes mais rápido que o cérebro intelectual, mas é porque ele está numa outra dimensão de tempo. A rigor, eles têm o mesmo tempo, mas ele sai da sua dimensão e entra na dimensão do cérebro intelectual, racional, e assume as funções. E aí nós confundimos sensações com pensamentos. Para que não façamos essa confusão, precisamos de um roteiro muito definido, de circunstância, como nós já vimos, condições, espaço e tempo para isso. Precisamos abrir espaço nas nossas agendas,
sempre tão repletas de compromissos inúteis, que não nos levarão a lugar nenhum do ponto de vista da nossa evolução, no sentido do que ela precisa, que é que nos encontremos a nós mesmos, para que possamos continuar o processo de evolução, que agora, quanto mais livres nos tornamos, mais responsáveis por nós mesmos. Então a vida sempre vai cobrar a aula dada, né? Muito bem, então o que acontece? Para a prática da abnegação, é extremamente necessário que nós consigamos estabelecer a diferença entre um pensamento e uma sensação, um pensamento e uma identificação, um pensamento e uma consideração, um pensamento e uma imaginação. Porque o pensamento, ele é fruto da razão, da mente. Porém, da mente na sua parte positiva, o cérebro intelectual na sua parte positiva. Porque ali nós conseguimos estabelecer os planos, nós conseguimos estabelecer a distância focal dos fatos, fazer análise. Para fazer uma análise você precisa de tempo, precisa de cenário, precisa fazer avaliação de cenário, precisa compreender o que são ameaças, o que são as suas forças, as suas fraquezas, aquilo que você tem de real em você mesmo, de conquistas reais nas quais você possa verdadeiramente confiar. Precisa de analisar isso no lóbulo frontal, certo? E não permitir que fiquemos na parte negativa do cérebro intelectual, que ele é facilmente abordado pelas sensações. Então, compreendido isso, nós também vamos lembrar que o cérebro intelectual, que é quem produz os pensamentos, ele está estruturado para isso, é a habilidade dele, e que o ser, a alma, o ser imortal, tem sobre o cérebro intelectual, sobre a produção de pensamentos, um certo controle. E isso é a nossa salvaguarda na prática da abnegação, certo? Então, estabelecer programas lembrando que não conseguiremos estabelecer esse programa se estivermos num trabalho solitário. O trabalho que signifique prática da abnegação, ele está submetido à lei da solidariedade. E é uma solidariedade do ponto de vista bem sistêmico. Solidariedade com o meio, solidariedade com as pessoas. E isso somente será possível de ser realizado dentro de uma escola, num trabalho de escola, isolados ou numa suposta escola, aquela que não represente um ambiente com uma força de pressão adequada, com frequência e que nos permita realizar
a tarefa naquelas 3 linhas que nós falamos, né? Que é a linguagem da escola, o trabalho em equipe e trabalhar para a escola. A questão toda é, qual é a escola? Nós já falamos, a escola que melhor nos permite realizar a prática da abnegação é a escola do Cristo. O mestre que seguimos é Jesus. Então, a escola cristã, que o Espiritismo tão bem representa hoje, eu não vou dizer o movimento espírita, que nós não podemos confundir as pessoas com a doutrina. Então, a doutrina espírita, o espiritismo, é o consolador prometido por Jesus, que é a revivescência do cristianismo primitivo. Então, tanto Jesus falava de uma escola que ele dizia que nos mandaria um outro consolador, que nos ensinaria coisas novas, e nos faria recordar tudo o que ele já nos havia dito, mas que não tínhamos ainda condição de compreender em maior profundidade, porque a ciência, a filosofia e a própria religião precisavam avançar, tanto em conhecimento quanto em prática. Então, nos tempos mais ou menos previstos, com um certo atraso no meu entendimento, penso que Espiritismo, Consolador, né, que são as ideias que o Espiritismo tão bem codifica, já deveria ter sido implantado no ano por volta de 1250, 1300. Então, nós nos atrasamos aí 500 anos, não é? Mas é uma outra história. Mas, enfim, a 18 de abril, então, de 1857, e hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 20 de abril de 2021, então, fizemos aniversário há 2 dias, 164 anos, em que foi possível finalmente codificar as ideias do Consolador, um conjunto de princípios, postulados, não é? Que são os postulados espíritas. Então, essa é a escola onde devemos realizar o trabalho nessas 3 linhas. Então, essa escola, ela que é a escola de Jesus, é a escola cristã, ela tem, desde o seu início, desde que Jesus se corporificou na Terra, ele já deixou ali a epistemologia e a metodologia dessa escola. E deixou também diretrizes e linhas de ação. Tudo isso. Ele deixou a escola absolutamente pronta. Então, quando falamos em epistemologia, nós estamos falando de uma ciência que vai estudar os métodos de acesso ao conhecimento. Qual é o conhecimento que Jesus veio trazer? A lei de amor. Né? A lei de amor. Então, qual é a epistemologia? Quais são os métodos para acessar o conhecimento do amor? Mas a epistemologia, ela é mais do que isso, mais do que metodologia. A metodologia,
ela está dentro da epistemologia. Mas a epistemologia, para que ela possa compor uma metodologia, ela precisa estabelecer a razão pela qual se deseja acessar aquele conhecimento. Então, Jesus deseja que acessemos o amor, que conheçamos o amor, que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só seremos livres quando conhecermos o amor, a lei de amor. Então, a epistemologia cristã é para que precisamos conhecer o amor. É a ética cristã. É um novo padrão civilizatório. Então, a epistemologia, ela, em última análise, ela é esse para quê? Para que preciso amar? Então, Jesus diz, para que se implante o reino de Deus na terra, o reinado do bem. Porque o reinado do bem é a fonte da felicidade. E todos nós desejamos ser felizes. E não seremos felizes enquanto o reinado de Deus não estiver implantado na terra. Então, essa é a epistemologia cristã, é o para quê. Então, ele está lá como o nosso objetivo geral, o para quê. E objetivo específico, a prática da abnegação. Jamais perder de vista o para quê, o reinado do bem na terra. Todas as nossas ações, por mínimas que sejam, elas têm que estar alinhadas a esse para quê. A implantação do reino de Deus na terra. Então, o que fizemos nesses 2000 anos? Nós não compreendemos o para quê. Nós queríamos ser felizes e compreendemos no nível muito precário essa realização do bem. Ao invés de, nesses 2000 anos, já dotados de conhecimento, porque tínhamos já condições, não é? De realizar alguma coisa, de não ingressarmos por atalhos. Tínhamos um centro intelectual já bem elaborado, conceitos muito bem traçados por Jesus, linhas de ação. Mas ao invés de nós irmos evoluindo e nos adequando ao ensinamento do Cristo, aprofundarmos essa compreensão, nós fizemos o contrário. Nós pegamos as suas diretrizes e as adaptamos aos nossos sabores, aos nossos gostos, aos nossos desejos sensoriais.
Vou dar um exemplo ainda hoje, especialmente hoje. O Natal. O Natal, o que é que nós comemoramos no Natal? A maneira como reverenciamos o nascimento de Jesus é o oposto do que ele viveu. A suntuosidade das igrejas, né? Então, a escola que nós precisamos trabalhar nela é aquela que nos manterá despertos para a implantação do reino de Deus na terra. Então, compreender essa linguagem que o Espiritismo nos traz. Para isso, é necessário estudar com afinco essa doutrina. Temos um cérebro intelectual que nos permite fazer isso. Nos permite, a doutrina está escrita, ela está posta, não é mais aquele conhecimento oral, nós temos acesso a inúmeras interpretações e temos a nossa própria capacidade de fazer também as interpretações, né? Mas realizar o trabalho da prática da abnegação, aí tem que ser com a equipe, porque é um trabalho de solidariedade, não é? E o que é que Jesus orienta nesse trabalho? Qual é a metodologia que ele estabelece? Nós vamos encontrar a metodologia, o para quê, a epistemologia, é a implantação do reino de Deus, né? A metodologia é como acessar o conhecimento do amor para implantar o reino de Deus. Então, a metodologia, ela está elaborada numa parábola que se chama a parábola do bom samaritano, porque ela fala de estabelecer um espaço e um tempo com alguém para conviver com ele. Então, eu chamo vocês a buscarem na internet as inúmeras interpretações dessa parábola. São muito belas as interpretações. E nós não nos cansaremos de encontrar análises cada vez mais transpessoais dela. Mas o que ela nos deixa de real é que nós não vamos encontrar o reino de Deus, porque a pergunta que um doutor da lei faz a Jesus para o tentar, como que ele vai encontrar o reino de Deus? E ao final, então, Jesus conta essa bela história de alguém que estava caído e que foi atendido por um samaritano, apesar de antes disso, essa pessoa que estava despojada de tudo, desfigurada, sem condições de ser reconhecida, antes disso passou por ele um sacerdote e um levita, e que não, por razões as mais diversas, não conseguiram observá-lo da maneira correta e passaram. Mas um samaritano que se aproximou dele, se aproximou. Então ele tinha aquilo que nós chamamos de condição e circunstância, ele tinha tempo disponível, ele se aproximou. Aquilo já, aquele espaço e aquele tempo para a prática da abnegação, ele já
tinha desenvolvido em si. Ele já tinha decidido que seria dessa maneira. Então, quando o cenário se apresenta para ele, ele está pronto, está preparado. Então, ele se aproxima do caído e é invadido por uma sensação, porque ainda é sensação de compaixão. A compaixão, ela é a parte positiva do nosso cérebro sensorial. Ela está no nosso psiquismo, a compaixão. Ela é uma força de sobrevivência da espécie. Graças à compaixão, as espécies, todas elas sobrevivem. É a compaixão que nos leva a desejar o bem para todos e a realizá-lo. Então ele foi tomado de compaixão. E esse samaritano, o que ele faz? Ele tem recursos próprios. Ele tem, dentro dele, ele tem alegria porque ele traz o vinho. Ele tem esclarecimento porque ele traz o óleo, que é o combustível da luz. E ele tem equipamento porque ele tem um cavalo, ele coloca aquele caído num cavalo e o leva para uma hospedaria. Então ele leva para um local apropriado, aonde ele seria cuidado. E além disso, ele passou a noite com o caído, quer dizer, o momento da sombra. Ele só foi retornar às suas atividades à luz do dia, mas durante a sombra, durante o período em que aquele caído estava envolvido na sua escuridão, ele permaneceu junto com o caído. E no dia seguinte, ao raiar do sol, quando se fez a luz, quando apareceu mais possibilidade de ajuda, o dono da hospedaria estava à luz do dia, ele então pôde dizer que cuidasse bem daquele homem, que ele iria continuar seu trabalho e quando ele retornasse, ele pagaria o que além do recurso ele havia deixado, enfim. Essa parábola é a metodologia. Ela nos convoca a um estado de atenção, de observação, de estarmos atentos ao cenário, ao que acontece à nossa volta. Atenção, percepção, mediunidade alinhada com o para quê. Porque percepção, perceber as necessidades, o cenário, o outro, o mundo do outro. E esse outro são todos os reinos da natureza. Esse outro não é um ser humano apenas. Aprender a amar nos exige retornar, porque passamos pelos reinos de forma mecânica, retornar a atenção ao reino mineral, ao reino vegetal, ao reino animal. Como vamos amar um ser humano se não amamos a criação de Deus? Como vamos praticar a abnegação com seres humanos que são seres muito mais complexos, cheios de idiosincrasias? Daí que idiosincrasia significa um jeito que você nunca vai conseguir estabelecer nexo entre uma ação e uma reação de um ser humano. De um animal é muito mais previsível. O ser humano é um ser idiosincrásico, né? Todo cheio de nuances que nós não temos nenhum controle sobre elas. Então, como vamos amar este ser que
que vai nos exigir tanto, que nos esqueçamos tanto de nós mesmos, se não passamos por reinos onde isso é muito mais fácil de ser realizado. Então, se você não ama um animal, não consegue cuidar de um animal, não consegue cuidar de uma planta, não consegue olhar para a criação de Deus, se você não consegue conviver, realizar o valor da vivência, por exemplo, vivenciar um luar, vivenciar um pôr do sol, permitir que isso adentre ao seu organismo, modificando a sua alquimia do corpo e da alma, porque a alma é o espírito que está encarnado nesse corpo. Então, lembrar que nós comandamos um universo, deveríamos comandar. Precisamos alinhar os seres da criação que nós carregamos conosco e que são seres que possuem consciência própria. Nossas células, consciência própria. Nós carregamos conosco um ser humano de uma complexão média, pelo menos 10 quilos entre fungos e bactérias, que estão aqui, são compostos. A todo momento nós respiramos seres elementares, energias que precisam estar alinhadas dentro de uma consciência mais cósmica. Então, praticar a abnegação é um trabalho de solidariedade em equipe. Como nós já vimos, isso pode ser particularmente difícil para algumas pessoas. Justamente porque não estabelecemos a relação de convivência com os reinos onde isso era mais fácil. Agora o nosso tempo acabou e nós temos que fazer isso de uma forma urgente, não é apressada, mas é urgente, como diz o Dr. Bezerra de Menezes, né? O processo de unificação, ele é urgente, mas não é apressado. Quando ele fala em unificação, ele está falando de unificação do movimento espírita. Mas ele não está falando só do movimento espírita. Nós precisamos encontrar a nossa unidade. Nós precisamos sair daquelas nossas múltiplas faces que nós já vimos. E isso só vamos conseguir quando convivermos com os nossos companheiros. Especialmente com aqueles que nos amam. Porque os que nos amam, eles vão nos dizer coisas, não é? Justamente porque nos amam. E nós vamos precisar ouvi-los, porque nós também vamos dizer coisas para eles. Então, aprender a prática da convivência harmônica, do silêncio, estabelecer um espaço e um tempo de meditação para realizarmos as tarefas, para encontrarmos a relação de simetria com os filhos do Calvário. Precisamos estabelecer uma relação de simetria com os companheiros de trabalho que vão nos ajudar, porque nós não vamos conseguir fazer nada sozinhos. E dirigirmos isso para aqueles que Jesus chama os meus filhos bem-amados, que são os
fracos. Quem são os fracos? As crianças, os adolescentes, os idosos, os enfermos, as mulheres, especialmente as mulheres grávidas e vítimas de violência familiar, especialmente vítimas da violência doméstica. Esses são os fracos. E Jesus fala dos sofredores. Os sofredores são aqueles que se desalinharam da sua missão e hoje vivem a sombra, a escuridão, vivem na dúvida, vivem ansiosos, depressivos. São as dores da alma. Então são os enfermos. Então, praticar a abnegação é o para quê? Plantação do reino de Deus na terra. Isso é uma tarefa de eternidade, mas que é urgente, sem ser apressado. Vocês viram que nós dobramos o tempo do nosso vídeo, porque precisamos estabelecer espaço e tempo para aprender a linguagem, para ouvirmos a natureza. Conviver com a natureza. Que Jesus nos abençoe.